Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar, onde nós vamos conversar um pouco sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vos peço que, caso haja interrupção ou que o som falhe, que me dê um retorno durante a transmissão. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a interpretação em Libras durante a nossa transmissão. E antes da gente iniciar, eu queria ler um trecho, uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, para a gente ir se harmonizando com essa atividade da manhã de hoje. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz se apague para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. Então, pessoal, agora eu vos convido a fazermos a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, para auxiliar na concentração, para a gente entrar em harmonia com a equipe espiritual que nos acompanha nessa atividade. Senhor Jesus, só temos a te agradecer, Pai, por mais um dia que nos proporciona para darmos continuidade a essa nossa jornada em busca da aproximação contigo. Que consigamos cada vez mais, Senhor, fortalecer a confiança e a fé em Ti, para assim superarmos as dificuldades que surgirem, para nos colocarmos como verdadeiros cristãos que auxiliam o nosso próximo, que auxiliam no melhoramento do nosso planeta. Leva o consolo a cada irmão em dor, em sofrimento, enfermo, hospitalizado. Leva a Tua bênção a cada família e que tenhamos uma semana de paz e harmonia em nossos corações, Senhor. Hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia àqueles que estão chegando agora. Eu me chamo Alan Coach, colaboro com algumas atividades do Centro Espírita Nosso Lar e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema que se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19 ele tem como tema base a fé transporta montanhas. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre o tema que se encontra no item 6 e 7, que é a condição da fé inabalável. Mas antes, a gente percebe que a humanidade, ao longo da sua história, ela sempre busca responder alguns questionamentos, na sua vida. Surgem algumas dúvidas, ditas por alguns como dúvidas existenciais, a questão de qual a nossa verdadeira origem do ponto de vista espiritual, para qual é o nosso destino, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel enquanto seres humanos, enquanto seres da criação divina. E isso nos faz levantar muitos questionamentos nesse ponto, e a doutrina espírita ela vem como um dos alicerces enviados por Deus para que a gente consiga responder pelo menos parte desses questionamentos, parte dessas dúvidas que muitas vezes nos acompanham durante a nossa jornada. E o Livro dos Espíritos, já no seu primeiro capítulo, ele vem nos ajudar a compreender um pouco como se dá essa formação do universo, do ponto de vista espiritual, científico, e ele nos diz que Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo, a chamada Trindade Universal. Então, nessa afirmação dos Espíritos, a gente consegue compreender que tudo está unido, Deus está unido ao Espírito e, por sua vez, está unido à matéria. E assim ele continua nos esclarecendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, tudo se origina dele, inclusive nós. Nós somos, enquanto espíritos, individualização desse princípio inteligente.
né? Essa inteligência que deu origem a tudo, permitiu que a partir dela nós fôssemos individualizados como princípios inteligentes para darmos início à nossa jornada de evolução espiritual e moral. Então, gente, em outras palavras, né, a nossa origem é uma só. Todos nós somos filhos de Deus. O próprio Evangelho nos esclarece que cada um de nós carrega o DNA divino dentro do seu interior moral e espiritual. E isso quer dizer que, se fosse possível nós fazermos uma verificação de paternidade, constataria-se a ciência de que todos nós somos filhos de Deus, porque nós carregamos essa essência interior e essa essência nos permite ter a capacidade de evoluir, ter a capacidade de conseguir avançar espiritualmente, começando a desenvolver atributos que nos aproximam cada vez mais de Deus, né? E que nos faz perceber que a nossa vida, que a nossa existência como um todo vai muito além dessa matéria. E nessa jornada, a misericórdia divina, a sua inteligência, nos criou espíritos simples e ignorantes. Simples no sentido de que fomos criados livres de paixões, livres de sentimentos que nos afastam de Deus, ou livre de situações, sentimentos de inveja, de ignorância, paixões que muitas vezes deturpam a nosso poder de decisão. Ignorantes no sentido de que temos que entender que não conhecemos todas as verdades universais, de que a vida vai além dessa nossa matéria e do nosso entendimento. Muitos ainda carregam, né, a falsa percepção de que são, por mais que sejam inteligentes aos olhos do mundo, carreguem supremo desenvolvimento intelectual, eles têm que entender, nós temos que entender que não somos os detentores da razão, que ainda temos muito a aprender. E é justamente isso que muitas vezes nos coloca na condição de espíritos que erram, de espíritos que tropeçam, porque tomam decisões equivocadas. Essa ignorância que nos impede de enxergar além das nossas vontades e das paixões que nós vamos desenvolvendo, nos fazem tropeçar. E Deus permite isso porque Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Nós temos o nosso poder de decisão e o nosso poder de escolha diante de para onde e como vamos avançar. Mas isso também nos faz entender que somos responsáveis pelas nossas atitudes. E aí nós temos que ter a percepção de que eu vou receber na medida da proporção daquilo que eu dou ao outro. Então, a partir do momento que eu começar a dar ao outro amor, compreensão, compaixão, piedade, é o que eu vou receber. Mas se eu começo a alimentar a vaidade, orgulho, egoísmo, que eu passo por cima de tudo e de todos para alcançar meus objetivos, para alcançar meu sucesso social, é isso também que um dia eu vou receber. Porque quando nós alimentamos esse tipo de sentimento, ele se multiplica e toda a sociedade vai passar a agir da mesma forma. E uma hora ou outra eu vou sofrer as consequências dessa mesma atitude. Então, a intenção de Jesus, de Deus, quando nos criou, era de que conseguíssemos nos desenvolver moralmente e intelectualmente para também ajudar na evolução planetária. Nós somos peças importantes nessa evolução do planeta porque nós temos o dever de cooperar com isso, já que ele reflete as nossas atitudes, a nossa forma de agir e de pensar. E é por isso que essa busca pelo progresso, essa lei universal que se aplica a todos os seres da natureza, nos faz evoluir enquanto espíritos para sairmos do instinto para a razão, de não agirmos por simples impulso, de não agirmos sem pensar se as minhas ações vão levar dor ao outro, se vão causar sofrimento ao próximo e às vezes a mim também, principalmente a mim. E é justamente essa ignorância que muitas vezes nos faz nos distanciarmos de Deus, dos seus ensinamentos, das suas obras. E para isso, para que eu consiga cumprir a lei do progresso, eu tenho que me ligar a Deus.
eu tenho que voltar, eu tenho que olhar para o meu eu interior, eu tenho que perceber que preciso mudar minha forma de entender as coisas e buscar essa ligação com Deus. E é justamente aí que surge a fé. Esse meio de ligação onde eu acredito nessa inteligência superior, eu acredito e entendo que eu não estou sozinho e nem desamparado, que é justamente aí que eu consigo ter essa fé que me permite confiar nesse Pai que olha e abraça cada um de nós. Mas só que eu, enquanto espírito em evolução, eu tenho que também desenvolver a minha razão. Por isso, no livro Consolador, Emmanuel deixa claro para nós que no momento de estágio atual de evolução de nós, seres humanos, não temos como dispensar a fé sem trabalhar a razão. Nós temos que também trabalhar o porquê. Temos que trabalhar qual a nossa missão aqui. Temos que entender isso e trabalhar essa razão. Justamente vai nos ajudar a ter uma ligação mais precisa com Deus. No livro Consolador, Emmanuel ainda continua que se fôssemos tentar definir a fé, lá na pergunta 354, ele nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, quando eu busco essa fé aliada à razão, eu vou muito além do que aquilo que me impõe, ou muito além do que aquela crença religiosa me coloca. Então vamos entender esse religar com Deus, o religião, no termo de me religar a Deus, no sentido amplo da palavra, no sentido de entender a essência divina e também buscar aplicá-la em nossas vidas. Não apenas seguindo diretrizes ou dogmas X ou Y, mas entendendo que o meu papel aqui vai muito além daquele que simplesmente segue de forma robotizada algumas orientações. Ele vivencia o evangelho trazido por Jesus. Então nós temos que ser esse tipo de cristão que entende que a fé vai me colocar cada vez mais próximo de Deus. E é por isso que Paulo diz que a razão humana também é Deus em nós, porque eu começo a raciocinar, eu começo a refletir as minhas atitudes, eu começo a ponderar antes de agir. E essa mudança, essa caminhada rumo a essa religação com Deus, essa aproximação com Ele, vai exigir de cada um de nós uma mudança de postura. Porque para se aproximar dele, eu tenho que cada vez mais buscar entendê-lo. E a melhor forma de entender isso é vivenciando o Evangelho. Muitos dizem, muitos acham que eu só consigo me comunicar com Deus através de uma oração, através de uma prece. Esse é o meio mais eficaz. Essa é a porta que Deus deixou para nós para tentarmos de uma forma mais direta nos comunicarmos e nos ligarmos a Ele de coração. Mas também temos que entender que a nossa própria vida é uma constante oração. A forma que agimos, a forma que nos colocamos perante ao outro, as decisões que tomamos, também é uma forma de orarmos a Deus. Porque quando eu ajo de forma condizente com os ensinamentos do Pai, eu consigo mostrar a Ele que eu estou me ligando a Ele. E para isso eu tenho que me limpar interiormente. Por isso, aquela orientação de Jesus de entrar no íntimo do seu quarto antes de orar. Eu tenho que tirar de dentro de mim qualquer sentimento que me afaste dessa conexão. Então, se eu tenho que tirar esses ruídos quando eu vou fazer uma prece, uma oração, quando eu vou rezar, seja qual for o termo, para que essa comunicação ela seja de forma mais eficiente, isso também tem que se dar quando eu estiver durante a minha jornada no meu dia a dia. Como que eu vou dizer
que eu guardo os ensinamentos cristãos se na primeira oportunidade eu distrato o próximo? Se eu não sei ser piedoso e nem caridoso. Então nós temos que entender que essa interiorização desses ensinamentos, essa busca pela mudança interior, me faz perceber que eu começo aí a mudar aquilo que eu estou alimentando de pensamentos, que eu estou alimentando de sentimentos, e eu começo também a entender que aquilo que eu internalizo vai se transformar em ação. Então, se eu começo a ter um coração puro, que entende essa essência divina, isso vai se refletir nas minhas ações. E essa mudança interior, ela exige o autoconhecimento. Ela exige que eu identifique dentro de mim os pontos que ainda me fazem tropeçar, que eu consiga entender o que é que eu preciso mudar. E isso sim vai fazer com que eu saia daquele estágio de espírito ignorante para aquele espírito que age com a razão e que passa a conhecer a verdade. Mas isso também vai exigir que eu alimente, que eu entenda a humildade. A humildade de compreender que estamos em aprendizado. E o aprendizado não se dá de forma individual, ele se dá na convivência diária com o outro. E isso começa também dentro das nossas famílias, dentro do ambiente de trabalho. A humildade de entender que, além de eu não ser o detentor de todas as verdades, eu tenho muito a aprender com o outro, mas também tenho muito a ensinar e a contribuir. E só assim eu vou avançar. E essa caminhada vai me ajudar a distinguir o bem do mal. Porque enquanto eu ainda estou coberto pela ignorância espiritual, onde eu não busco compreender e vivenciar essas verdades, eu não consigo ter a distinção do que é bom e do que é ruim. Porque eu acho que as minhas ações estão corretas, embora ela me coloque em sofrimento, embora ela coloque o outro em sofrimento, mas eu acho que eu estou agindo de forma correta. Exemplo disso, gente, é muitas vezes quando você alimenta um desejo de que se acha ofendido e quer que o outro repare essa ofensa. E às vezes a gente deturpa isso achando que o reparar só se vai conseguir através da vingança. Não, ele tem que pagar da mesma forma que eu estou sofrendo. Mas quando a gente entende a verdade, quando a gente esclarece, a gente percebe que justiça pode ser aplicada de várias outras formas, e principalmente através do amor. Quando eu ainda estou alimentando em mim essa ignorância espiritual, um outro exemplo é quando eu acho que o sucesso ele só advém daquilo que a sociedade coloca para mim como parâmetro de sucesso. E eu foco a minha jornada apenas em ter sucesso financeiro, profissional e etc. E não meço esforços para isso, mesmo que eu tenha que passar por cima do outro ou colocar o outro em sofrimento. Então vejam que quando eu não entendo na sua essência essas verdades cristãs, eu ainda não sei distinguir o que é bom e o que é ruim. Porque eu tenho uma percepção achando que aquilo é o melhor para mim, só que eu não percebo que além de me prejudicar, eu estou prejudicando ao outro. Então por isso essa importância de eu trabalhar interiormente essa ligação com Deus, alimentando essa fé. E é por isso que o Espiritismo nos chama a uma fé raciocinada. Porque ter fé, como eu disse, consiste apenas na quantidade de horas em que eu estou em oração ou na quantidade de dias que eu vou a um determinado templo religioso ou etc. A fé raciocinada é aquela que primeiro busca entender o nosso papel enquanto cristãos, mas também nos faz entender que ter fé é praticar o cristianismo. E é por isso que o Evangelho nos diz que para a fé ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela tem que tocar as fibras do nosso coração. E nesse momento, Jesus veio nos trazer o entendimento de que a fé tem que me levar à ação. Ela tem que me tocar de uma forma que me faça sair da inércia, que me faça perceber que eu tenho que fazer além do apenas rezar ou do apenas compreender as Escrituras. De entender que o meu papel aqui é de ajudar nesse progresso do mundo.
E é por isso que Paulo nos apresenta as virtudes que nos ligam a Deus. E ele nos diz que a fé, a esperança e a caridade são essas virtudes que irão nos ligar verdadeiramente a Deus. Só através dela nós estaremos em conexão com Ele. E aí, na pergunta 257 do livro Consolador, Emmanuel nos diz que a esperança é a filha dileta da fé. Que é através da esperança que eu consigo refletir a fé. Porque a fé vai me permitir acreditar nas esperanças, nas realizações de Deus, nas promessas que Jesus nos apresentou de que somos capazes de evoluir, de que o reino de Deus está à nossa espera. E é aí que eu vou começar a refletir isso através da minha fé. É aí que eu vou começar a trazer a esperança como bálsamo para a nossa crença. E essa fé vai justamente clarear a nossa certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus não é aquele Pai apenas que castiga, mas sim aquele que consola, aquele que ensina, mas permitindo a cada um de nós, enquanto seus filhos, de termos o nosso aprendizado individual, de entendermos que para aprender nós temos que colocar em prática, de que cabe a cada um de nós enxergar qual aprendizado cada situação da nossa vida nos trouxe. Como eu vou encarar aquelas situações? Se como um momento para eu entrar em lamúrias e lamentações, ou se como um momento de aprendizado. Então, que a gente consiga, muitas vezes, na dificuldade, que é o momento que mais nos faz demonstrar a fé que carregamos, a esperança que carregamos, que a gente consiga se portar dessa forma. E assim como nos diz Emmanuel, se temos fé, não permitiremos que os eventos humanos desmantelhem a fortaleza do nosso coração. Que é quando eu enxergo um tormento, uma dificuldade como uma oportunidade de vencer. Quando eu busco entender por que isso está acontecendo na minha vida. Mas além disso, o que é que eu preciso fazer primeiro para solucionar e depois para entender o que é que eu tenho que fazer para não voltar a cair nesse sofrimento. Mas às vezes a gente busca o caminho mais fácil, que é tentar culpar o outro. Eu estou assim porque fulano é culpado disso. Eu estou assim porque eu sou esquecido de Deus. Eu estou sofrendo dessa forma porque Deus só sabe castigar o outro, porque eu não sou merecedor da misericórdia divina e etc. E a gente vai procurando apenas desculpas e busca, esquece daquele autoconhecimento necessário de identificar os principais pontos. Onde eu falhei, como eu falhei, por que eu falhei e o que fazer para não falhar. E dessa forma, quando eu me porto tomo essa postura na minha vida, eu reconheço o cuidado de Deus nas pequenas coisas. A gente às vezes é tomado tanto por uma aflição, por um momento de preocupação, que a gente não para às vezes para refletir. Às vezes a solução está na nossa frente. Às vezes tem pessoas nos mostrando isso, mas a gente está tão cego, tão centrado no porquê, eu não mereço, eu estou sendo injustiçado, que eu não enxergo a solução. E às vezes a gente a encontra em pequenas coisas. E é aí que o cuidado de Deus conosco fica demonstrado. E é através do reconhecimento quanto a isso que eu vou colocar em prática aquilo que Paulo nos pediu, de fé, esperança e caridade. E onde eu leio caridade, eu tenho que ler amor. Porque o amor é justamente o que vai também colocar em prática. Desculpa. O amor é justamente o que vai fazer eu colocar em prática tudo isso que eu carrego. Que eu vou despertar em mim esses sentimentos nobres que vão me ajudar a caminhar ser um homem de bem. Como nos diz o Evangelho, o amor é a base da regeneração. É a condição da nossa fé inabalável, é justamente despertar esses instintos nobres do homem de bem.
O homem de bem que ele busca enxergar além das suas percepções, enxerga o outro como um irmão, que busca ajudar o outro em dor, que busca entender que eu só devo fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito para comigo. E aí eu começo a entender aquele meu papel que eu busquei lá no início, quando eu disse que às vezes a gente passa a vida se questionando o que é que eu realmente vim fazer aqui. E o meu papel é esse, de ajudar a evoluir, de ajudar o mundo a evoluir, não apenas evoluir individualmente. E aí é através justamente do amor e da caridade que eu vou criar essas bases morais, que quando surgir a dificuldade, embora eu tropece, eu não vou cair. E mesmo que eu venha a cair, eu vou conseguir levantar, porque aquela esperança de que eu não estou sozinho vai me ajudar a levantar. Aquela esperança vai fazer também que a fé que eu carrego toque as fibras do meu coração, lembra? E me façam ter ação, a atitude de levantar e prosseguir, de fazer diferente. Que a gente consiga se portar como aquela árvore que dá frutos, e não como aquela árvore que tem todos os potenciais, mas se torna uma figueira seca. Que nós temos tudo, nós temos muito potencial, porque, como foi dito, nós carregamos a essência divina dentro de nós, a essência que nos permite desenvolver virtudes, e a caridade é o caminho para desenvolver todas essas virtudes. Porque eu tenho não só o potencial de fazer o bem, eu sou capaz, eu tenho condições de fazer o bem. Então, que essa fé que carregamos, ela se torne inabalável através do amor e da caridade. E como nos diz também Joana de Ângeles, o amor ele não se define. A gente apenas o sente e o coloca como prática das nossas vidas. A gente vivencia o amor. E é aí que eu me torno aquele cristão que me coloca em oração em todas as situações da minha vida. Então que a gente consiga alimentar a esperança em dias melhores, vivendo a nossa fé através da caridade. E aí nós vamos entender que teremos as bases necessárias para, pelo menos, se não conseguirmos sanar, mas que a gente consiga, vamos conseguir diminuir as dores e os sofrimentos, não só nossos, mas do planeta. Porque, como foi dito, quando nós emanamos amor, quando nós emanamos compreensão, é isso que a humanidade como um todo vai emanar, e é isso que também nós vamos receber de volta. Então, gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade que a casa nos permite de conversarmos sobre esses temas do Evangelho. Aqueles que nos acompanharam até aqui, agradeço imensamente. Quem desejar rever o vídeo, ele ficará disponível nas redes sociais, Instagram, YouTube. Então fique à vontade para assistir, encaminhar, etc. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para que a gente consiga dar continuidade ao nosso dia, né? Geralmente é um dia onde estamos reunidos com os familiares, é o dia que inicia a nossa semana, que possamos iniciá-la em harmonia. Então, Pai, mais uma vez te agradecemos pela Tua bênção, mais uma vez te agradecemos pela Tua misericórdia, te pedimos sabedoria e coragem para sempre nos portarmos como os filhos que entendem a Teus ensinamentos, de entendermos que não estamos sós e que temos a capacidade de avançar para próximo a Ti. Abençoa a cada lar, leva o consolo a cada irmão em sofrimento, a cada irmão em dor. Que a Tua bênção e a Tua misericórdia se faça presente em nossos corações, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal, a todos que nos acompanharam. Tenham um bom dia, até a próxima oportunidade.